Bom dia, estamos aqui em mais uma Educação de Classe. Bom dia, Francis. Bom dia, Rose. E temos hoje dois convidados, temos vários convidados hoje, mas dois já estão aqui conosco. Adriana Rangel, professora. Bom dia, Rose, é um prazer estar aqui. Bom dia, Pedro Fernandes também. Bom dia, Rose. Representando a UNEP. Isso aí. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é e eles vão ter uma fala boa com a gente. A gente queria agradecer primeiro a todos os profissionais que participaram da festa do Profissional da Educação no dia 31. Foi um sucesso, né, Franci? Foi um sucesso, foi muito bom. Poder estar revendo aquelas pessoas fora daquela realidade de trabalho, né? No momento de descontração. E o destaque é isso, né? A gente vê as pessoas, às vezes, lá trabalhando de touca, de guarda-pó, professor todo desarmado, né? Na correria do dia a dia. E aí chega numa festa, a gente vê todo mundo, princesas, né? Realmente, e príncipes. Eu acho que foi muito bom, isso faz bem para a autoestima de cada um, né? E para o sindicato é muito bom saber que a gente pode proporcionar, além da luta, além de todo o apoio do dia a dia, um momento de confraternização como esse. Em breve a gente vai estar bolando alguma coisa. A próxima ação, França, vai ser durante o dia, né? Exatamente, para contemplar, né, essas pessoas que não puderam comparecer à noite e aqueles também que têm filhos, né? Porque nós temos restrições corretas e certas sobre presença de crianças em horários noturnos, né? É isso aí. A nossa classe é essencialmente formada, majoritariamente formada por mulheres, mães, em sua maioria, né? Então, a gente precisa ter uma programação também que atenda a esse setor da categoria. Nós queríamos deixar também o convite a todos para a audiência pública do dia 11, quarta-feira. Nós vamos estar realizando uma audiência pública para tratar do PCCS, que está parado, né? Doendo no bolso de todo mundo, enquadramento por formação, enquadramento por tempo de serviço, e também do Plano Municipal de Educação. Porque os professores estão há anos tentando a implementação de um terço de planejamento, a Prefeitura continua fazendo corpo mole em relação a isso, mas já foi aprovado também no Plano Municipal de Educação, e a redução da carga horária de 40 para 30 horas, que também é um anseio da categoria e que também agora é lei, né, gente? Porque antes a gente ficava, é lei um terço, 30 horas também é lei, está no Plano Municipal. Está na hora do governo provar se o plano é para constar ou se o plano é para ser executado. E é bom ressaltar que o nosso plano de cargos e salários, Rose, é o plano da nossa última greve, que foi uma das últimas, que foi a greve, a primeira, né, com o CEP, que foi em 2010. E é muito importante tirar as dúvidas da semana. O que saiu no jornal essa semana não é o nosso PCCS, gente, porque eu recebi vários telefonemas, tem uma matéria no Jornal da Cidade, falando de enquadramentos do PCCS como se fosse o nosso PCCS. Mas não é. São dois PCCS na realidade. Esse que aí a Justiça está obrigando o município a pagar em 60 dias não é o PCCS conquistado na greve de 2010. É o de 95. É o Júnior, Pleno e Sênior. Então, já se fez confusão na cabeça. Por quê? Porque tem audiência pública dia 11. E o governo gosta de tumultuar, né? Gosta de tumultuar. Então, vamos lá, são coisas distintas, tá? O que saiu no jornal é uma coisa de 95. E a nossa audiência no dia 11 é o nosso PCCS que está válido aí para conquistas. É isso aí. E hoje, gente, a gente está convidando a Adriana e Pedro para a gente estar conversando um pouco sobre essa questão do negro na cidade, do negro na nossa história. Porque a gente, em novembro, tem o Dia da Consciência Negra. E acaba ficando tão restrito, né? É um dia, quer dizer, que é só esse dia que a gente tem que ter consciência? O que acontece? Eu vou fazer uma pequena introdução. É claro que o Pedro vai iniciar sobre a questão histórica do negro na cidade imperial, mas nós, do movimento negro, nós batemos muito nessa questão. Nós somos negros de janeiro a dezembro, do nascer ao morrer. Essa questão de falar em relação ao negro, enaltecer o negro simplesmente no dia 20, essa não é a nossa luta. Nós temos, na verdade, o Dia da África, que tem que ser trabalhado dentro das escolas. A questão do massacre de Soweto, que era das crianças, temos que trabalhar essas questões. Então, a questão do negro é muito mais amplo do que simplesmente o dia 20 de novembro. Não está reduzida a um dia. Não está reduzida a um dia. Então, da importância de nós conhecermos verdadeiramente a luta de nossos antepassados, a questão do negro na sociedade, a questão das mulheres líderes dos quilombos. Na verdade, falam-se em Zumbi, mas não falam das outras mulheres, dos outros líderes também que foram do quilombo, que fazem parte da nossa história do Brasil. Tá? Mas vou deixar a parte introdutória para o Pedro e depois eu dou continuidade. E aí, Pedro? Pega lá seu microfone para o povo poder te ouvir. Bom dia a todos. Mas a realidade é isso mesmo.
As pessoas só trabalham em cima do dia 20 de novembro, dia do Zumbi, e 13 de maio. Só que, como a companheira Adriana falou, nós temos vários e vários dias, nós trabalhamos, eu e ela, da nossa instituição, trabalhamos em todos os dias da comemorativa, entendeu? Não é simplesmente chegar no dia do Zumbi, fazer festa, fazer isso, fazer aquilo, porque na verdade não é bem assim. Nós temos o dia da criança negra africana, tem o dia da mulher negra latino-americana, tem o dia da África, e tem, já que nós estamos falando em educação, tem a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que é uma lei federal e não foi implantada nas escolas. É a verdadeira história do negro da mão de obra escravizada. Por exemplo, Petrópolis, as pessoas têm mania de falar que Petrópolis foi construído pela mão de obra europeia, que isso aí é coisa de louco, porque a primeiro exploradores, que era chamado de exploradores, a vinha Petrópolis, foi em 1532. Eles chamavam de exploradores, que a função deles era procurar ouro, simplesmente. Martim Afonso atracou sua caravela lá na Baía do Guanabara, escolheu ali 3 exploradores para vir procurar ouro. E, na realidade, eles levaram 3 dias, depois de 3 dias, retornaram aonde é a fábrica de pau de pólvora, que ali era uma escola científica, uma fazenda... Lá na Raiz da Serra? Na Raiz da Serra. Ali era uma fazenda científica que era comandado todos plantios de todas as pedras luminosas, eles levavam para lá para verificar se aquilo era ouro ou não. O que interessava a eles era ouro, para roubar. E o que acontece? Quando chegaram aqui, eles depararam com uma dificuldade muito grande e viram aqui em Petrópolis umas pedras luminosas. Eles pegaram e não prosseguiram viagem e retornaram para a base. Ao chegar lá, examinando, viu que aquilo ali não era ouro, então isso não interessava. E até hoje, esse local é na Mosela, que é chamado como Pedras Brancas, entendeu? Olha Branca. Que legal, gente. E ali como a gente não conhece a nossa história, né? E ali não interessava para eles. E eles só retornaram a Petrópolis, a passagem, não para ficar aqui, mas sim para fazer um caminho para Minas, que é onde eles encontraram o que eles queriam, que era pepita de ouro, diamante e todos. Há 200 anos depois, em 1734. Então eles ficaram 200 anos sem passar por aqui, porque aquilo não tinha o que eles se interessavam. Quando eles descobriram essa jazida lá em Minas, para vir pela Bahia era mais difícil. Então eles ficaram procurando, chegaram em Paraty e encontraram a trilha dos índios coroados, que era a base deles na Mosela, aonde eles iam lá para Paraty em busca de peixe e marisco. E ali eles pegaram aquela trilha e passaram por Petrópolis, eles viram que o caminho daqui, por terra firme, era muito mais fácil do que pelo mar. Chamado Caminho do Ouro, né? E ali começou a exploração. Introduziram aqui em Petrópolis vários e vários tribos negros, que era para poder abrir rota para ir buscar. Não tinha carro, não tinha transporte, era tudo feito à mão, e carregar os sacos de ouros, que tinha lugar que não passava, nem os cavalos conseguiam passar. E o que aconteceu dali? Lugar frio, os negros vieram de um continente quente. Ao introduzir eles aqui em Petrópolis, começou a confusão. E os europeus, como todo mundo sabe, eles não tinham perdão. Matar e expulsar os índios, que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não descobriu o Brasil. O índio já existia, já tinha gente aqui. A tribo Coroado, na Mosela, começaram a expulsar. E ali eles montaram os primeiros quilombos, os negros aqui, espantados no lugar frio, eles montaram o primeiro quilombo, chamado Quilombo de Vargem Grande, que era ali no Rio Piabanho, quilombo da esquerda e quilombo do direito, aonde eles construíam queimada de árvore no alto da derrubada, que tem na Mosela, foi um dos primeiros quilombos, que vendia o carvão para poder fornecer para queima, para fazer comida, que não existia gás de cozinha. E nisso, a introdução dos negros aqui, e chicote, e tiro, e detonando tudo que os europeus só queriam, quanto mais rápido possível, melhor, os negros começaram a fugir, a afugentar. Querendo afugentar para quê? Para voltar para Xerém, que era onde eles conseguiam abrigo. Portanto, se você procurar, o maior foco de negros é Independência e Duques.
porque eles fugiam daqui na esperança de buscar o quilombo, onde hoje é a fábrica de pólvora, que hoje nem é a fábrica de pólvora, hoje é a garagem dessa empresa de ônibus. Uma área enorme, né? Também subaproveitada. Né? E ali, eles chegavam ali na descida da Serra, Duque, Independência, eles ali se perdiam. Se você não teve ainda a oportunidade de conhecer Duque, faz favor, um dia vai lá. É a área que tem maior número de pobreza aqui dentro de Petrópolis, entendeu? Inclusive no Maria de Lima também, que é uma coisa largada. E ali começaram... Parece que nem faz parte da cidade, Parece né? que não faz parte da cidade, exatamente nenhuma, né? isso. E dali começou um grande problema. Os índios atacando, fugindo, e eles tomando conta da coisa. Quando chegou em 1828, o capitão José Cândido Fragoso, juiz de paz da primeira comarca da cidade de Pedro, que hoje é Pedro do Rio, pediu carta branca, munição e autorização para matar todos os negros e índios que perambulavam pela rua, alegando que ele estava saqueando a família real. Mas ele não estava saqueando a família real. Ele estava na sua jurisdição, os índios aqui, os africanos lá no continente africano. Eles que foram lá buscar e botaram o cara não era obrigado, e os índios não respeitavam. Como ele fugia, o que acontecia? Os europeus até hoje matavam pelas costas, como ele fazia na África, que eles iam lá e encurralavam a família. A mãe corria, os pais corriam, eles pegavam os filhos da criança pequena e amarravam na árvore, covardemente ficavam escondidos esperando, geralmente a mãe buscar. Porque até hoje, qualquer mãe não deixa um filho sozinho. E quando a mãe voltava para pegar essa criança, coitado dela, eles prendiam, se corria, ela tirava pelas costas. E assim eles faziam aqui em Petrópolis. Então, foi uma quantidade muito grande de negro e índio morto nessa batalha, pela ordem do capitão José Cândido Fragoso, que não botaram a quantidade, mas foram muito entre crianças e mulheres. Aí nisso já criaram outro quilombo, que pouca gente sabe, Palácio de Cristal. Um dos maiores quilombos que tinha ali no Palácio de Cristal, perto do Rio Piabanha, por ali. E ali ainda tem uma história. Sempre à beira dos rios, né? Sempre à beira do rio, por causa da água. E ali ainda tem a história que vinha do Papa Nicolau V, que quando ele conseguiu, porque a maior introdução de negro na América foi através do Papa Nicolau V, porque ele achava que o governo de Portugal estava escravizando e matando todos os índios. Mas eles precisavam do trabalho, eles precisavam do ouro. Eles queriam mão de obra barata, né? Então o Papa Nicolau V, ele fez uma proposta com o governo, para tu ver como a tal da malandragem de roubo vem há muito tempo. Deixava os índios, porque os brancos eram inteligentes, os índios eram segundo. O negro não tinha opção. O negro era o desalmado, já tinha a alma pré-condenada à queima no inferno, porque não era catequizado. Então o Papa fez contato com o rei, porque ele negociava com a África para poder conseguir trazer os lotes de negros para cá e deixar os índios em paz, porque já tinha quase matado todos. E em cada lote de negro que o Papa conseguisse convencer, ele tinha que levar 5% do valor daquele lote. Então ali... Todo mundo negociando em cima do trabalho dos outros, né? O negro sempre foi um objeto, era um objeto. Então aqui no Palácio de Cristal reforça o que diz, que não tinha vestígio de plantas humanas, a não ser de plantio de negros africanos. Então quer dizer que o negro não era humano, eles consideravam o negro não humano. E ali criaram outro quilombo, destruíram aquele quilombo. O outro quilombo, o maior quilombo que tivemos aqui dentro de Petrópolis, que ninguém fala, é na cidade de Pedro, que os afugentados das aldeias dos índios Tupinambá e Tamoio, que eles foram fugindo e deixaram as aldeias. Então, os negros que fugiram na entrada daqui, criaram outro quilombo apoiado pela prima do Manel do Congo, que era de Paraty, criaram o quilombo Manel do Congo em Pedro do Rio. E quando chegou na época de 1839, a tropa do governo, covardemente, sem motivo, matou ali mais de 300 negros, adultos e crianças e mulheres. Os que sobreviveram fugiram para o Bonfim, porque ali tinha um túnel de fuga que sai
no Lopes Trovão, onde eles iam pedir abrigo os negros refugiados no quilombo que existe até hoje em Magé, que é uma comunidade chamada Comunidade Maria Conga, que tem em Magé, que ela vinha ser irmã do exatamente o Manuel do Congo daqui. Imagina a dificuldade, gente. A gente está falando de um lugar para o outro. Imagina a dificuldade que era sair lá do Bonfim para chegar lá no Dux. Porque hoje, de carro, a gente já leva um tempão, né? Imagina a pé, com peso, com criança, no mato. Então, essas histórias, Rose, é que tem que estar dentro da história da Lei 10.639. E existe o livro. Se você procurar esse livro de história de Petrópolis, em Petrópolis tu não encontra. Mas hoje é a história do Henrique, professor Henrique Rabasso, a história de Petrópolis. Que eu fui buscar essa história na Biblioteca Nacional, no Rio. Porque aqui você não encontra. Ô Pedro, inclusive nós vamos ter, a Adriana também, acho que a Adriana já está até sabendo, nós vamos ter no dia 18 um encontro, um seminário sobre História e Geografia de Petrópolis. Porque nós temos, para quem não sabe, essa disciplina no currículo na escola. Só que, por incrível que pareça, a nossa história ali começa com o Império. Né? Começa com Dom João, com Dom Pedro, e antes não tinha nada. E também para no Queller. Depois do Queller não teve mais nada? Ali... Quer dizer, a nossa história é pobre. Pois é. Não, né? Ali retrata, né, é uma questão até que... A questão, como eu trabalho, a questão da história, né, dentro das salas de aula, e retrata muita questão do negro. Os alunos questionam, né, muitas vezes a questão... Por que o negro ali ele é tratado de uma forma estereotipada, como o negro era aquele que roubava linguiça na casa dos alemães? Eu me lembro dessa frase, essa frase é muito marcante ali, e os alunos questionam, mas e o negro na cidade, como é que foi tudo isso? Então, é importante rever, né, essas questões dessa pesquisa. E até mesmo nós estamos aí com a Lei 10.619, que tem que ser revista. Né? E o nosso livro, né, nossas apostilas que retratam a história de Petrópolis, tem que rever essa situação da questão do negro. Uma urgência grande, né? É preciso. Porque o que é mais triste nisso, gente, é a gente não conhecer a nossa história, né? Quer dizer, ele está colocando aqui, eu não imaginava o porquê do nome de Pedras Brancas. E olha, que eu já dei aula de HGTP. Porque também, e isso a gente tem que cobrar da Secretaria Municipal de Educação, essa disciplina, ela acaba sendo subvalorizada. Qualquer pessoa dá aula de HGTP. Por quê? Não tem ninguém. Sobrou? Sobrou um tempo você? Então, França, você é professora de inglês? Dá HGTP esse ano. Rose, você é professora de português? Dá HGTP esse ano para completar? Gente, não é assim, né? A seriedade em relação à disciplina começa justamente com isso. Tem especialista. Se não tem especialista, a cidade tem que formar os especialistas. Então, é isso que a gente vai estar debatendo também nesse seminário no dia 18. Como é que tem que ser essa atualização, né? Essa busca pela nossa real história? É óbvio que os europeus fizeram também parte da nossa história, mas eles não são a principal figura da nossa história. A principal figura da nossa história são os petropolitanos, que já existem há muito tempo, né? O europeu, ele não faz parte. Que quem construiu Petrópolis foi exatamente o negro. Quando na Lei da Terra, artigo 50, quando eles criaram a Lei da Terra, já estava escrito que o negro só tinha acesso à terra como escravo. Uma vez acabar a escravidão, eles não tinham mais direito a nada. Portanto, quando a princesa Isabel foi obrigada a acabar com a escravidão, porque senão acabaria a diplomata de outros países, principalmente Argentina, Estados Unidos e Inglaterra, o negro não tinha direito à terra. Aí vem o que a gente luta em cima da reparação. O negro não poderia ficar, depois de 6 horas, sentado numa praça, no banco de uma praça. Imagine sala de aula, era proibido o negro pertencer à sala de aula. E aí o que acontece? O que aconteceu? Europeu, italiano, e todos eles já vieram de lá com o título de terra para poder assumir. Já vieram de lá assinado pelo governador nosso, que por isso que hoje nós temos aqui, tem em Curitiba, e Espírito Santo, e aqui em Petrópolis também nós temos a comunidade italiana, tem a comunidade Ohio, que é alemã, tem a comunidade, porque eles já vieram de lá com título. Eles vieram convidados. Mas já veio com título da terra, para construir e plantar. Então a grande discriminação começou aí. Começou aí. Existe aquela igreja que tem ali perto do terminal, como é o nome daquela igreja ali? A igreja do Rosário. Do Rosário. Aquela igreja foi construída pela mão de negro, era do negro. Os negros faziam um rateio para poder arrumar dinheiro para construir aquela igreja. Só que é uma história que ninguém fala. A Praça da Liberdade, um sacrifício danado para botar o zumbi,
Aí conseguiram botar o zumbi ali com a cabecinha que ninguém vê. Eu acho incrível quando tu fala do zumbi na praia. Eu tive conversando com segurança da casa Cláudio de Souza, ele disse que nunca tinha reparado a cabeça daquele zumbi, mas também uma cabecinha desse tamanho escondida debaixo de uma árvore. E ali o que era a Praça da Liberdade? Às vezes faz só para fazer. Porque né? a pressão em cima. Porque a Praça da Liberdade, porque os negros que foram aforreados do quilombo do Palácio de Cristal, ali eles se reuniam, faziam a vaquinha para poder comprar a carta de alforria de quem já estava aforreado. Então ali ficou a Praça da Liberdade. Só que ninguém nem gosta que fala, porque eles já mudaram o nome para, acho que para Rui Barbosa, não sei. Entendeu? Se a gente não brigar, eles não mantém aquilo. Com relação a isso, Pedro, tem até uma história interessante. Minha avó contava muito que na casa dela, meu bisavô, tataravô, ele tinha lá os escravos, e quando da alforria, as pessoas estavam libertas, mas não tinham para onde ir. Então ninguém foi embora. As pessoas ficaram lá trabalhando em troca de comida, né? Então, quer dizer, a injustiça começou aí, a diferença começou aí, né? Que oportunidade as pessoas teriam sem terra, sem trabalho e sem saber né? fazer sem outras casa. coisas. Rose, esse é um lema, né, que o movimento negro carrega. Foi dado a questão da liberdade, né, da chamada libertação dos escravos, mas esqueceram da carteira assinada. Exatamente. Né? E aí vem a questão da lei do PEC, da questão das empregadas domésticas, que hoje elas têm seu direito garantido, porque muitas delas moravam na casa, né, dos donos, né, trabalhavam no seu trabalho servil, e ali ficava em troca de uma moradia, em troca de uma alimentação. Então o PEC vem em cima dessa questão histórica. A história do trabalhador não mudou. Entendeu? A história do trabalhador então continua você vê mesmo. assim, que a história se repete. Né? E a questão da falta do conhecimento, porque quando a pessoa adquire, tem a questão do conhecimento, a questão do empoderamento, que é uma palavra onde o movimento negro, né, frisa bastante, tem a questão do conhecimento, começa a romper essas barreiras. Sim. A pessoa começa a exigir seus direitos. A Né? liberdade só na assinatura, né? Porque na realidade, que adianta eu te dar liberdade se eu não te dou moradia? Na verdade, não existe liberdade sem autonomia. E a autonomia só se conquista pelo trabalho, pelo reconhecimento do seu trabalho. Né? O Rodi sem falar que a liberdade. Aí estava toda. Sem falar, você com 60 anos ou 50, você era um homem mutilado, com trabalho, você não conseguia fazer. Então, quando você ia pedir lá ao seu senhor um prato de comida, ele dizia para você, para os negros, não, você é livre, você pode ir, mas ir para onde? Fazer o quê? Portanto, quando acabou a escravidão, a América foi construída para ter um país de branco, não poderia ter negro. Por isso que, quando acabou, eles mandaram o cara voltar para a África, voltar para o seu lugar de origem. Só que o Estado, na época, não teve dinheiro para bancar o seu retorno. O que eles fizeram? O cara tinha que ir de navio, nadando, voando. Como eles não tinham dinheiro para bancar, para mandar eles de volta, foi os primeiros da guerra da Paraguai que eles mandaram. Mandaram sem preparo nenhum. A função era para morrer todo mundo, porque aqui não poderia ter negro. Ô Pedro, nós vamos fazer o nosso pequeno intervalo e já voltamos, que a conversa está muito boa.